Olá, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Sou Antônio Paulino, como todos sabem, para alguns, professor Paulino. Nesse vídeo, eu não quero falar especificamente acerca do livro de Atos e nem das cartas paulinas, que é o assunto que nós temos abordado aqui nesses vídeos. Mas eu quero falar do primeiro livro, escrito também por Lucas. Lucas escreveu dois livros, né? O livro o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Eu queria ler um texto lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 32, que diz assim: Qual de vocês ou qual de vós, se quiser construir uma torre ou um edifício, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. No texto que acabamos de ler, Jesus ele dá dois exemplos de alguém que está construindo um edifício e alguém que sai para a guerra, um rei que sai para a guerra junto com seu exército. Na verdade, construir um edifício e fazer guerra são exemplos que geram custos. E se nós observarmos, tanto construir um edifício ou uma torre, como algumas versões citam, ou ir para a guerra, esses eventos, eles têm um custo. Talvez você possa pensar assim: poxa, mas que tipo de custo é esse? Isso gera custo financeiro, custo emocional, gera custo de vidas, principalmente na guerra, e numa obra, né, há muitos momentos difíceis, né, há muitos desgastes, só quem já construiu é que sabe o quanto é difícil uma construção. Não é fácil, bem como fazer uma guerra. E para que esses dois eventos eles aconteçam, é preciso se utilizar uma ferramenta chamada de planejamento. Planejamento é você planejar a partir da origem em busca do seu objetivo, ou do seu alvo, ou do seu propósito. Interessante que o planejamento é utilizado pelos homens hoje. Nós, humanos, utilizamos em todas as áreas, das empresas, no governo, se utiliza muito dessa ferramenta chamada planejamento. Só que alguém criou o planejamento. E se nós olharmos para a Bíblia, lá no princípio, nós vemos que o planejamento foi criado pelo próprio Deus quando ele criou o mundo. Interessante que Deus ele criou o mundo, toda a sua criação, em 6 dias. Aí eu poderia fazer uma pergunta: no seu entendimento, quanto tempo Deus precisaria ou precisava para criar o mundo? O que você acha? 6 dias, 5, 7? Queridos, na verdade, Deus ele não precisa de tempo algum para criar nada, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Basta uma ordem da sua parte, como em alguns momentos Ele dizia assim: haja, e tudo passou a existir, haja luz, haja noite, haja dia, haja os luminares, e eles, à medida da ordem de Deus, eles passavam a existir. Então Deus ele não precisa, nem precisava de tempo algum para criar o mundo ou qualquer coisa, porque Ele é todo poderoso. Quando Ele cria, quando Ele planeja, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, na verdade, Deus estava
nos ensinando na criação para nós aprendermos a planejar, para não fazermos as coisas de forma atabalhoada, de qualquer maneira, aleatoriamente, mas para que haja critérios, para que haja planejamento. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de homens que foram administradores, e o administrador ele necessita dessa ferramenta do planejamento. Um bom exemplo foi José, lá no Egito. A gente sabe que houve um tempo onde haveria uma escassez no Egito de 7 anos, e José, depois de uma situação de prisão que aconteceu lá no Egito, alguns momentos assim adversos na vida de José, mas houve um tempo em que Deus levantou José, tirou José do cárcere e colocou José como governador do Egito. Mas antes dele ser governador, ele trouxe uma sugestão para Faraó. E ele disse para Faraó: olha, portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então seriam 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento desses bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarde, ou seja, façam um bom planejamento, façam uma poupança. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Deus colocou José como um administrador do Egito. Não foi Faraó que quis fazer isso, mas Deus colocou no coração de Faraó esse desejo de ver em José uma opção de gestão. E José, ele demonstrou isso para Faraó, encantou os olhos de Faraó. Mas ele não disse que ele queria ser, mas ele deu a ideia para Faraó, e Faraó percebeu que havia expertise, havia sabedoria no coração de Faraó, ou melhor, de José. E assim ele o colocou como administrador do Egito. E no tempo da colheita, no tempo da fartura, dos 7 anos de produção, José ele separou um quinto, né, de tudo que o Egito produziu de grãos. Digamos que de cada 1000 sacas de grãos, 200 sacas seriam reservadas, seria feita uma poupança. E José fez esse planejamento. E quando a fome chegou, nos 7 anos seguintes de seca, de escassez, eles tinham mantimento para suprir as necessidades do povo do Egito e até mesmo para poder vender esses grãos, esses mantimentos para a circunvizinhança, para a adjacência, para os povos, para os países que ali que eram circunvizinhos ali do Egito. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor nos ajude a ter essa visão que teve José, essa visão que teve Moisés, que também foi um administrador, a partir de uma orientação do seu sogro Jetro. Homens que deram ouvido à voz de Deus, homens que Deus utilizou pessoas para ensiná-los, né? No caso de José, não, o próprio Deus ensinou, mas no caso de Moisés, o seu sogro pôde orientá-lo. Que Deus possa também nos usar, ou até mesmo usar pessoas para que nos ajude. Quantos de nós somos beneficiados, né? Quantos pastores são beneficiados por seus auxiliares, que têm, assim, sabedoria, que têm expertise e ajuda na administração da igreja. Não só da igreja, da família, do lar como um todo. Que o Senhor abençoe a sua vida,
Veja que o planejamento foi criado pelo próprio Deus, e o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, ele disse que é preciso, se alguém vai fazer alguma coisa, primeiro se assente, peça conselho a Deus, observe, ore, busque sabedoria, e você vai ter resultados positivos. Você vai ver que grandes coisas o Senhor fará em teu favor quando você usa de sabedoria, pedindo a direção de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like. E obrigado aí, mais uma vez, por nos dar atenção. Um abraço.